Dá uma boa noite para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, seja bem-vinda em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e que você seja abençoado, mais do que abençoado em todas as coisas, em Cristo Jesus. Se assente no seu lugar, é uma alegria tê-lo conosco nessa noite, nesse início de noite, para o culto de celebração ao Senhor. Nós estamos num momento que é um momento crítico, né? Um momento difícil, um momento importante do nosso país, e é um momento de nós escolhermos os nossos governantes para... Eu tenho toque, sabe? Então eu tenho que chegar ao negócio e não ficar no centro aqui, está tudo errado, eu não consigo nem me concentrar. Então nós estamos vivendo um momento crítico, né? Semana que vem eleição, com isso, inclusive, os que vão, né? Nós não vamos ter o culto da manhã às 10 horas, no próximo domingo, só o culto da agora, das 17h30, quando já encerrou a eleição, e o culto das 19h30. De manhã, 19h30 aqui, 19h30 lá no prédio 44, de manhã não vai ter culto, para poder o pessoal ter liberdade de votar, aqueles que trabalham na eleição e tudo mais. Nós, como igreja, não indicamos candidatos, nem partidos, nem movimentos, nem posições, nem ideologias, absolutamente nada disso. Então, assim, a nossa orientação é que você vote. Vá lá e vote, exerça o seu direito de cidadania, seja consciente naquilo que você está fazendo. E o conselho bíblico, já que nós temos a oportunidade de escolher aqueles que vão nos governar nos próximos 4 anos e legislar também sobre nós, olha os princípios bíblicos, olha as histórias dos candidatos, olha a postura do candidato, olha o plano, o projeto de governo do candidato a governador, dos candidatos a presidente da República, e verifique, né, aqueles que obedecem de fato os princípios bíblicos ou não, aqueles que têm a moral, como a família, enfim, as coisas que nós prezamos, né, como cristãos, e aqueles que não têm. E faça a sua escolha, né? Seja livre para escolher, que em nome de Jesus você seja abençoado, e que o nosso país também seja grandemente abençoado no Senhor Jesus, e que possamos viver os próximos 4 anos debaixo de saúde, de prosperidade, debaixo de crescimento e não de sofrimento, nem de lutas, enfim, que nós temos acostumados a viver aí ao longo de tantos anos passados. Quem entendeu diz amém? Amém. Glória a Deus, seja feliz então, em nome de Jesus. Repete comigo assim, conectados pela honra. Hoje eu vou lhe dar uma chave que abre portas para a sua vida, abre porta para a sua vida na igreja, abre porta para a sua vida na família, abre portas na sua vida profissional, abre portas aonde quer que você vá e aonde quer que você esteja. A chave que abre essas portas são a honra. A honra lhe abre portas e tem o poder de manter essas mesmas portas abertas para que você possa desfrutar dela. Nós vivemos dias que até nos cumprimentos entre as pessoas existe muita desonra. Então o indivíduo facilmente chega perto de um conhecido que não vê há muito tempo, olha para ele e diz assim, rapaz, há quanto tempo, bom te ver. Pô, você perdeu o cabelo, hein? Aí o outro diz assim, pô, você engordou, hein? E até os nossos cumprimentos, muitas das vezes, eles são desonrosos, né? Antigamente a igreja, ela tinha um costume, as igrejas em geral, tinham um costume de dizer para os irmãos, a paz do Senhor, né? E graça e paz, e cada igreja tem um costume, shalom, fala vaso, esse negócio de vaso também é meio duvidoso, mas enfim, Deus te abençoe. Essa é a forma dos cristãos se comunicarem, porque a nossa palavra precisa ser uma palavra viva, uma palavra de fé, como o pastor Jefferson falou, uma palavra de honra, porque a honra abre portas, mas a desonra, da mesma forma, ela fecha portas. E nós precisamos aprender isso, e de acordo com o padrão da Bíblia, é o que nós vamos estudar nessa noite. Quem está comigo diz amém? Amém. Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Diz assim, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, A Bíblia está dizendo que tem algumas coisas que nós precisamos fazer, pagar imposto, pagar tributo, pagar as taxas, pagar as questões do governo, fazem parte da vida social, mas sobretudo o que está querendo dizer aqui é que a quem tem honra, a quem se deve honra, honre.
porque a honra, de fato, elas abrem portas. E muitas pessoas hoje têm dificuldade em honrar, porque confundem a honra com bajulação. Confunde a honra com aquelas pessoas que ficam bajulando com interesses, né, puxando a cordinha de barbante. Eu não vou dizer aqui o termo porque está gravando e é chato, mas pessoas que são bajuladoras. E não é nada disso, a honra não é bajulação, a honra é conferir honra àqueles que a merecem. O homem, nós, cada um de nós, o povo em toda a terra, nós fomos criados por Deus para viver debaixo de honra. Deus nos criou cobertos de honra, e a honra, sim, ela é o nosso padrão e o nosso modelo de vida. Por isso, no Salmo 8, no versículo 5, diz assim, o salmista diz assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Diga para quem está ao seu lado, assim, você foi coroado de glória e de honra. Esse é o sonho de Deus, esse é o futuro, esse é o projeto de Deus para a sua vida. O homem, quando vivia aqui na terra, quando foi criado, ele era cercado por glória e honra. E quando a gente vê o texto, o homem percebeu que estava nu. Na verdade, ele não estava nu, ele estava despido de roupas físicas, mas a glória de Deus o cercava de tal maneira que ele era diferente, era diferenciado de todos os outros animais, de todos os outros seres que viviam aqui na terra. Por que você acha que os animais selvagens não atacavam os homens, Adão e Eva? Porque a glória de Deus estava em volta deles. Eles os temiam, eles os honravam. Por quê? Porque existia uma glória do Senhor em volta dessas pessoas. Essa glória que chamou a atenção de Satanás. Que ser é esse? Que parece com Deus, que é semelhante a Deus. Por quê? Porque nós fomos coroados de honra. Diga você, para quem está ao seu lado, diga você, é um homem, é uma mulher de honra. Então nós precisamos entender esse princípio bíblico, que não é um princípio da lei, mas como você mesmo pode ver, ele já existia desde o primeiro homem ser criado. Na verdade, já existia muito antes disso. E eu vou lhe dizer uma coisa, não existe nada nesse mundo que possa conectar mais uma pessoa a outra do que a honra. Portanto, nós vamos ver agora alguns princípios de honra que vão nos conectar com a presença, nós vamos nos conectar com a unção e vamos nos conectar com a herança de Deus. Então repete comigo assim: a honra nos conecta com a presença. Como eu já disse, irmão, a vida é muito simples, muito simples. A honra abre portas. Vamos repetir? E assim, da mesma forma, repita comigo: a desonra fecha portas. Exatamente, porque o acesso que nós temos na vida a posições, a lugares, a pessoas, todos os nossos acessos, eles são resultado de uma semente de honra. Aquele que honra, ele tem acesso. Aquele que desonra, ele perde completamente o acesso. Nem todas as pessoas têm acesso à sua casa, nem todas as pessoas entram na sua casa, nem todas as pessoas se assentam à mesa com você, nem todas as pessoas têm o seu número de telefone pessoal, nem todas as pessoas você permite que sigam você nas redes sociais. Por quê? Porque só segue aquele que é honrado, aquele que honra, aqueles que são honrosos, eles têm acesso, e aos outros não têm, porque a honra abre portas e a desonra fecha. Eu, por exemplo, não atendo número de telefone que não tem na minha agenda. Então, se você ligar para mim e eu não lhe atender, é preciso saber se o seu número consta na minha agenda. O meu número está aqui, aparece todo domingo. É só você me adicionar. Mas é importante que você mande uma mensagem, porque senão, se eu não souber quem é, eu posso achar que é alguém ligando lá do presídio, alguém me oferecendo plano de saúde, empréstimo de dinheiro, alguém cobrando alguma coisa que eu não devo. E eu não atendo, porque é chato, porque perturba. Porque eu não vou dar atenção àqueles que não me honram, não merecem honra. Então a honra, ela abre portas e a desonra fecha portas. E as pessoas hoje, elas são desonrosas em muitos momentos, em muitas situações, mas mesmo sendo desonrosas, elas se acham no direito de continuar tendo os mesmos acessos. Não tem. Se você desonra, você não vai poder entrar mais na casa da pessoa que foi desonrada, você não vai ser recebido, não deveria nem ir lá. Se você desonra, ele não vai te atender no telefone, não vai responder lá no Messenger, ele não vai falar com você. Por quê? Porque a sua desonra fechou a porta.
As pessoas desonram, comentam. Hoje nós vivemos um tempo de redes sociais que são muito intensas e as pessoas escrevem o que quiserem lá. Hoje mesmo eu vi uma postagem, né, o Tiago me mostrou uma postagem do Twitter, onde o jogador do Flamengo estava sendo batizado na igreja, e embaixo você vai ver os comentários assim, ele devia ir também no Pai de Santo, na igreja católica, não sei o quê, ele está fazendo isso, mas aquilo outro, e as pessoas falam o que querem. Agora, se a pessoa fala o que quer contra você na sua rede social, você tem o direito ou não tem o direito de silenciar, de bloquear ou de fechar o contato? Tem. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a honra abre portas, mas a desonra fecha portas. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos ser conectados com a honra. E não estou falando aqui de alimentar mágoa, de ficar chateado e manter a chateação e afastar completamente as pessoas. Não, a Bíblia nos ensina a perdoar, a não guardar mágoa. Talvez Jesus seja, talvez não, certamente o é, o maior exemplo disso tudo, quando na cruz ele disse para os seus algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas mesmo assim, a desonra fecha a porta. É só você parar para pensar quantas pessoas frequentavam o seu convívio social e hoje não frequentam mais. Procura saber por quê. Pensa um pouquinho. É justamente por causa disso. Questão de honra e questão de desonra. Questão de lealdade e questão de deslealdade. E para você não achar que isso é minha opinião, vamos ver na Bíblia como isso acontece. O maior de todos os desonrosos na história é Satanás. Qual é o nome dele? Eu não sei se você sabe, mas o nome original de Satanás é Ben-Shahar. Ben-Shahar. Ben em hebraico é filho, Shahar é honra. Então o nome dele era filho da honra. Mas todo mundo conhece a história e sabe que um dia ele usurpou o lugar de Deus, ele quis subir ao trono, ele quis se elevar acima do Altíssimo. E no momento que ele quis fazer isso, e Deus percebeu que o louvor estava contaminado, porque ele era o líder do louvor do céu. E quando Deus percebeu que a glória, que o louvor estava contaminado, ele expulsou Satanás da presença dele e jogou Satanás na terra, que caiu como um raio e veio parar aqui nessa terra onde nós vivemos. Por isso teólogos afirmam, né, que ali no primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra belos, bonitos, mas depois você vai ver que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porque a terra que antigamente era bela, quando Satanás é jogado nela, ela se transforma num vazio, num abismo, num lugar sem forma, num lugar destruído. Por quê? Porque a desonra do filho da honra causou a ele exatamente a perda total do acesso. Diz perda total do acesso. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Está se referindo, o profeta se refere ao momento em que Satanás é expulso do céu. E Jesus fala sobre isso também, quando ele recebe os 70 de volta de uma missão evangelística. E Lucas 10, 18, Jesus diz assim: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como diga, relâmpago. Irmão, a desonra tira o direito à presença. Vamos repetir isso? Portanto, querido, quando você desonra, você não tem mais o direito de estar na presença daquele que foi desonrado. Perde esse direito. Por isso, as escolhas daquilo que nós fazemos, o caráter que nós manifestamos é muito importante. Adão e Eva é um outro exemplo clássico, bíblico da desonra. Como eu já disse no Salmo 8, Deus os criou cercado de glória e de honra. E eles tinham uma palavra de Deus: vocês podem comer e desfrutar de todas as árvores e frutos desse jardim, menos da árvore que está ali, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele tinha uma palavra de Deus. Quantos aqui têm uma palavra de Deus? Pois é, a desonra a Deus acontece quando você tem uma palavra de Deus e prefere dar ouvidos a uma palavra que vem do inferno. Naquele caso foi através da serpente, mas muitos hoje desonram a Deus porque não dão ouvidos à palavra de Deus e preferem ouvir a palavra de outra pessoa qualquer, de uma rede social, de algum filósofo, de algum psicólogo, de algum amigo, de alguém, de qualquer pessoa, em detrimento à palavra de Deus, e isso é um caso de desonra. O que Adão e Eva fizeram? Comeram. O que eles fizeram? Comeram da fruta, que Deus disse que não deveriam comer. Ali foi um pecado de desonra. E o que aconteceu naquele momento? Os céus se fecharam para eles. Adão, onde estás? E Adão estava escondido, envergonhado.
Eu percebi que estava nu e me escondi, porque aquele que fica debaixo de culpa e de condenação, ele vai se sentir pelado, ele vai se sentir despido, ele vai se sentir envergonhado, ele vai se sentir desprotegido. Onde é que estava aquela glória que o Salmo 8 fala? Onde é que estava aquela honra? Foi perdido por causa da desonra de um momento em que ele resolve deliberadamente desonrar a Deus e ouvir a serpente. Vira para quem está do seu lado e diga assim: nunca ouça a voz da serpente. Eu não sei se você sabe, mas a serpente não existe mais, né? Aquela serpente lá de Gênesis, né, quem acompanhou comigo as devocionais do Apocalipse sabe que se transformou no grande dragão vermelho, porque se alimentou do pecado do povo durante milhares de anos. E agora é o grande dragão vermelho. Então não ouça a voz do grande dragão vermelho. Desde o início que Deus mostrou como lidar com a desonra. Primeiro os céus e depois na terra. Em ambos os casos, quem entrou em desonra perdeu direito, perdeu o acesso à presença e ao desfrute da presença de Deus. Diz comigo, não. É muito importante, irmão, ser conectado pela honra e não desconectado pela desonra. E quando nós somos conectados, nós temos direito à presença. Por que muitas das vezes nós não percebemos, não sentimos, não desfrutamos da presença de Deus no culto? Ou porque nós queremos servir a Deus do nosso jeito, apresentar o nosso holocausto, né, o nosso culto, o nosso louvor do nosso jeito e não do jeito dele. Essa é uma das razões, porque não é do seu jeito, é da forma como Deus age. E a outra se chama culpa, condenação. As duas provêm do ego, do orgulho. E seja como for, nós perdemos o direito do desfrute da presença de Deus. Irmão, nós estamos aqui, precisamos ter expectativa de coisas boas, da unção do Espírito, de sermos liberados na mente, de sermos curados e restaurados na nossa família, de vivermos o melhor de Deus dessa terra. Essa tem que ser a nossa expectativa, para que nós possamos sim, no momento em que nos reunimos, desfrutar da presença de Deus. Quantos querem desfrutar do Senhor? Então desbloqueie a sua mente para Deus, desbloqueie a sua mente para as coisas de Deus, desbloqueie a sua mente das coisas do mundo, das coisas naturais, da desonra desse planeta, e olhe somente para Cristo. No livro de Esther, no capítulo 1, conta a história de uma rainha chamada Vasti. Vasti era casada com o rei Assuero. Ele era o príncipe, ele era o rei da Pérsia. O reino da Babilônia já havia caído e o reino da Pérsia dominava sobre toda aquela localidade. E o rei Assuero resolveu fazer 6 meses de festa. Quantos meses? 6 meses de festa, boca livre, banquete, comida à vontade, e tinha assim, todos os povos em volta que eram do domínio do rei Assuero e do reino da Pérsia, vieram para comemorar com ele. E no final desses 6 meses de festa, ele separou uma semana. Quanto tempo? Um período curto para celebrar com aqueles que eram mais próximos. E nesse período curto, no último dia, no final da festa, ele resolveu honrar a sua esposa, a rainha Vasti, e apresentá-la ao seu lado, diante de todos os seus súditos, de todas as pessoas importantes, e mandou recado para a sua rainha, dizendo assim: diga a ela que eu gostaria que ela viesse ter comigo, mas que ela viesse bem vestida, bonita, cheirosa, e colocasse a sua coroa sobre a cabeça. E os servos do rei Assuero foram até lá o local, o palácio, os aposentos da rainha, mas a rainha estava ocupada, ela estava dando uma festa para as suas amigas. E ao invés de ela atender ao convite do rei, ela preferiu dizer: eu não posso ir não, eu não vou não. Diz para ele que eu estou ocupada, diz para ele que eu tenho mais o que fazer, eu não vou para lá satisfazer o ego dele, os desejos deles ou coisa que o valha. E quando voltaram os servos de Assuero, e voltaram tristes, cabisbaixos, olhando para o chão, e o rei disse: o que houve? Oh, meu rei, a sua rainha disse que não pode vir não, ela está ocupada fazendo outra coisa e não tem tempo para vir aqui participar da festa, nem sentar do seu lado. Diz que o rei ficou muito chateado, ficou muito triste, muito indignado, e terminou com a festa, manda todo mundo embora, porque passou vergonha, e acabou a festa. E se sentou no seu trono e ficou pensando no que fazer. E quando pensava no que fazer, ele chamou os seus conselheiros. Todo bom rei tem conselheiros. Ele chamou os seus conselheiros, e os conselheiros disseram para ele assim: olha, rei, se você mandar matar a rainha, e ele poderia fazer isso porque ele era o rei, se você mandar matar a rainha, você vai ser conhecido como um rei cruel, sanguinário. Se você deixar para lá, nenhuma mulher do teu reino vai obedecer
e vai se colocar na condição e na missão de esposa daqui para frente. Então, faça o seguinte, escreve um decreto, escreve uma lei, e diz assim, nunca mais a rainha Vasti vai poder entrar novamente e ver a face do rei. Diga, a desonra fecha a porta. Sabe, irmãos, queridos, quando nós desonramos, as portas são fechadas. Por que isso está no primeiro capítulo do livro de Esther? Por quê? Porque Esther, Radassa, já estava na fila para tomar o lugar de Vasti. E Vasti caiu, nunca mais viu o rei. E a rainha Esther assumiu o trono no lugar dela. Sabe, isso era um propósito de Deus. Mas às vezes a sua desonra a determinadas situações, questões familiares, às vezes, questões ministeriais, tem sempre alguém querendo assumir o seu lugar. Às vezes você não está satisfeito, não está satisfeita, mas tem alguém de olho no seu lugar. Existe sempre alguém esperando você cair, vai levantar alguém para assumir, para sentar na cadeira que você está sentado. A honra abre portas e mantém a porta aberta, mas a desonra fecha completamente a porta. Quem entendeu diz amém. Sabe, essa é a vontade de Deus. Um outro exemplo é Judas. Como é que é o nome dele? Judas fazia parte da equipe de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, se assentava com Jesus. E no livro de João, no capítulo 13, versículo 27, tem um pedacinho desse texto, em que Jesus está ali celebrando a última ceia, ele estava já se preparando para o Calvário, para a morte na cruz, e no meio da ceia, ele se levanta diante dos 12 e diz assim, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair, um de vocês é traidor. E começa a perguntar, Pedro pergunta logo primeiro, será que sou eu, Senhor? E Tiago pergunta, João pergunta, todos perguntam. E Jesus diz assim, aquele que pega a comida do meu prato e molha a minha porção, esse é aquele que vai me trair. Acredito que Jesus chega então no ouvido de Judas, que estava sentado bem ao seu lado, mexendo no prato de Jesus, e diz assim, João 13, 27, o que tendes de fazer, faze-o depressa. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo, saia da minha presença depressa, e imediatamente. Por quê? Porque você está ceando comigo, está comendo comigo, e o seu coração é desonroso. No seu coração você já resolveu ser desleal. Portanto, saia da minha presença e faça isso depressa. Repete comigo assim, o desonroso tem que sair. E tem que sair depressa. Não cabe deslealdade no meio do povo de Deus. Sobretudo no nosso relacionamento com Deus, deve ser um relacionamento baseado na honra e nunca na deslealdade. Vamos ver nessas pessoas coisas interessantes. Observe comigo 4 perfis de pessoas desleais. A primeira são representadas por Satanás, é um grupo que é representado por Satanás, e são aqueles que querem o que é seu. Vamos repetir juntos? Aqueles que querem o que é seu. Não tem problema nenhum a pessoa querer ser como você. Ela vai trilhar um caminho, vai se preparar, vai se consagrar, ou vai se estudar, e pode ser como você, mas ela não pode querer o que você tem. Ela não pode querer a tua família, ela pode querer ter uma família como a sua. Ela não pode querer o seu carro. Ora, afinal de contas, tem muitos carros iguais, da mesma marca e da mesma cor. Pode ter um igual, mas não o seu. Ela não pode querer o seu ministério. Ela tem outros ministérios, e talvez até o mesmo dentro do corpo de Cristo. Mas aquela pessoa que quer o seu lugar, esse é um princípio direto da desonra. Segundo é o princípio de Adão e Eva. Qual foi esse princípio? São aqueles que duvidam da sua palavra. Vamos repetir? Aqueles que duvidam da sua palavra. E a sua palavra aqui não é uma opinião pessoal, é a palavra de Deus pregada. O indivíduo ele pode não concordar, ele pode discordar, ele tem um direito, mas não tem o direito de discordar de Deus e do profeta quando fala em nome de Deus. Se não fala, não permaneça, mas se fala, você precisa concordar com a palavra. Então aqueles que não atendem, não concordam, o que Adão e Eva fizeram? Deus diz, não coma, aí o diabo diz, come, e eles? Todo mundo sabe o final da história. O terceiro grupo é o grupo representado pela rainha Vasti. Ela desonrou, não atendendo uma convocação. Então repete comigo, aqueles que não atendem às suas convocações. Então o líder convoca, o pastor convoca, aliás, amanhã,
quase que eu esqueço disso, convocação. Nós vamos ter Betel Home para pastores, pastores em treinamentos, líderes de célula e líderes em treinamento aqui, às 7h30 da noite, 19h30. Quem pode entrar? Pastores, pastores em treinamento, líderes e líderes em treinamento. Quem entendeu diz amém. Por que só esses? Porque é uma reunião de honra. E nas reuniões de honra eu preciso tratar questões com esse grupo de pessoas. Eu não posso ouvir? Pode. Não nessa. Quando você for um líder de célula, quando você for um pastor dessa igreja, o seu lugar vai estar reservado também. Por quê? Porque precisa existir honra no meio do povo, precisa existir honra, porque a honra traz consigo responsabilidade. A quem muito é dado, muito é. Então é preciso que essas pessoas sejam reconhecidas como tais. Continuando, o último grupo é o grupo de Judas. Repete comigo assim: aqueles que são avarentos. Judas era avarento. E tem uma história muito interessante que se completa aqui, né? Se você depois ler, eu não vou ter tempo de ler, Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículos de 3 a 11, vai narrar essa história completamente. Judas estava sentado à mesa quando Jesus mandou que ele saísse depressa porque ele era um desonroso. Mas o texto em Marcos que antecede a esse é um texto em que Jesus entra na casa de um homem chamado Simão o leproso. E Simão não honra Jesus, não dá água, não dá ósculo, não beija Jesus, não lava os seus pés, não honra Jesus. Mas naquele mesmo jantar, Jesus ele é honrado por uma mulher que chega, se deita aos seus pés, começa a chorar e a lavar os seus pés e a beijá-lo, e depois unge com um perfume que vem dentro de um vaso de alabastro muito caro. Aquele perfume ele tinha um valor, ele custava 300 denários. Repete, 300 denários. Denário era uma moeda de prata do Império Romano, que tinha o selo do imperador, e ela valia o dia de trabalho de um trabalhador. Então aquele perfume valia 300 denários. Olha como o avarento é desonroso. Judas, quando vê aquilo, ele fica chateado, ele fica indignado e diz assim: nós poderíamos pegar esse dinheiro todo e, em vez de jogar em cima de Jesus, jogar fora, que jogar, entregar para Jesus é jogar fora. Nós poderíamos trazer isso e comprar cesta básica para os pobres, nós poderíamos comprar quentinha para o pobre, a gente podia ajudar o pobre a comprar remédio, pagar o custo da receita, nós poderíamos fazer um monte de coisa com esse dinheiro. Então, passou aquele momento. E quando se segue, vem o momento da grande ceia, aonde Jesus diz: aquele que tem que fazer, faz-o depressa. Quando Judas sai dali, ele sai dali para vender Jesus. Entregar Jesus para os principais sacerdotes, porque o coração da desonra, depois de 3 anos e meio de ministério, ele começa a aflorar. A desonra sempre vai aflorar. E Jesus ele é vendido por Judas para os principais dos sacerdotes por um determinado valor. Quem sabe qual é esse valor? Eu não posso ficar deixando o tempo muito... Quanto é? 30 moedas de prata. Quantas moedas? Uma moeda de prata é igual a 1 denário. O avarento, aquele que chega diante de Deus e nunca tem coragem de trazer uma oferta, de entregar o dízimo, de honrar o Senhor com uma primícia, é assim que ele é. Ele tem causas sociais na mente. Irmão, vamos entender uma coisa. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Isso está sendo gravado, depois você pode ouvir de novo. Preste bastante atenção. Você deve e pode dar uma cesta básica para uma família necessitada. Você pode e deve dar uma quentinha para um morador de rua que está com fome. Mas isso não vai mudar a vida dele. A comida vai acabar, a quentinha ele vai comer e vai ter fome de novo. Você pode pagar uma receita para ele, mas o remédio vai acabar e ele vai precisar de novo. A nossa função como igreja é anunciar Jesus, porque quando Jesus entrar no coração de verdade dessa pessoa, Jesus restaura a sua família, Jesus restaura a saúde dele, Jesus restaura a provisão e a prosperidade, não vai morar na rua, não vai passar mais necessidade e vai ter a provisão e a prosperidade do Senhor. Nós somos uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Agora a cesta básica vai acabar. Mas eu não posso dar? Pode, claro que pode, mas entenda que a cesta básica não vai resolver sozinho o problema de ninguém. É preciso Jesus entrar. E onde Jesus entra, existe vida. Vida restaurada, provisão e prosperidade. Quem está me entendendo diz amém. O que eu quero dizer com isso tudo? Judas é a síntese da desonra por causa da avareza. E talvez ele seja aquele que mais se parece com a igreja hoje. Por causa de 30 moedas de prata.
30 moedas de prata são exatamente 10% do valor que aquela mulher derramou sobre Jesus. Aquela mulher avaliou a presença de Jesus como 300 moedas de prata. E não teve pena de chegar na presença dele e derramar aquilo sobre a cabeça dele. Aquele perfume penetrou nos seus cabelos, desceu pela sua barba, pelo seu corpo. E Jesus disse, em todos os lugares que esse evangelho for pregado, isso vai ser contado para a memória dela. Mas também em todo lugar que o evangelho é pregado, é contado que Judas, o avarento, o traidor e o desonroso, ele vendeu Jesus por 10% daquele valor. Quanto vale Jesus para você? Vira para quem está do seu lado e pergunta, qual é o valor de Jesus para você? Aquela mulher colocou 1 ano de trabalho. E Judas vendeu ele por 1 mês de trabalho. Meu Deus, essa é a desonra. Esse é o preço da desonra. E a desonra faz com que percamos o acesso à presença. Fala comigo assim, misericórdia. Meu Deus, e o tempo? A honra nos conecta com a unção. Vamos juntos? Exatamente assim, porque a Bíblia fala disso. O exemplo claro disso é o exemplo de Moisés e de Josué. Josué era o servidor de Moisés, ele andava junto de Moisés, e na Bíblia ele é chamado dessa forma, aquele que servia Moisés. Qual é o mistério disso? No dia que a congregação se levantou contra Moisés, está lá em Números capítulo 13, capítulo 14, no dia em que a congregação resolveu apedrejar Moisés, pegar pedra e matar Moisés, a posição de Josué não foi de neutralidade. Josué se coloca na frente de Moisés e o protege, e o defende, e fala para aquele povo a palavra de Deus. Ele honra o seu líder. Honra o seu líder. Eu estou dizendo isso porque no final é muito interessante o que vai acontecer. Mas antes de chegarmos no final, entenda uma coisa. Toda pessoa que é neutra, ela é perigosa. É neutra. O que você acha disso? Fulano falou, fez, não sei o quê. Ah, não sei, eu não me meto nisso, eu não quero saber. Eu não estou nem de um lado nem do outro. Essa pessoa é perigosa. Ela está trilhando o caminho da deslealdade. Porque aquele que é leal, defende. Aquele que é leal, protege. Nós protegemos as costas dos nossos líderes. Nós defendemos os nossos pastores. Nós defendemos os nossos pais. Nós protegemos os nossos filhos, mas eles não podem estar errados, até sim. Mas a nossa posição é sempre uma posição de honra. Diga honra. E o que acontece com quem honra? Quando Moisés chegou ao final do seu ministério, Deus escolheu o seu sucessor. E sabe, junto de Moisés tinha muita gente, tinha a sua família, tinha os seus filhos. Junto de Moisés tinha os 70 anciãos de Israel, tinha gente que governava junto com ele as células do povo, mas Deus escolheu Josué. Quem foi escolhido? Josué. E Deus falou com Josué assim, como fui com Moisés, eu serei contigo. Hoje começarei a engrandecer o teu nome diante do povo. A honra nos conecta com a unção. O que eu estou dizendo? Que a unção de Moisés foi derramada sobre a vida de Josué. E dos outros? Não. E você sabe que quando Josué resolveu defender a Moisés, muita gente do povo morreu. Mas Josué foi preservado. E ele foi o cara que entrou com o povo de Israel para conquistar a terra da promessa. Por quê? Porque tem unção na honra. O apóstolo René sempre dizia, a unção que você honrar, nela você vai prosperar. Honre a unção. Outro exemplo claro é Elias e Eliseu. Eliseu era servidor de Elias, ele ia onde Elias ia. E ele servia Elias, a Bíblia diz que ele jogava água nas mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim, perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu. Qual o nome dele? Filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Muita gente não recebe a unção, por quê? Porque não tem a disposição para servir. A unção e a honra, elas estão ligadas intimamente ao serviço. Eliseu não começou fazendo milagre, ele começou carregando a bolsa de Elias e jogando água nas mãos dele. Essa era a sua função, e porque ele honrou, ele recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Tem muitos líderes hoje que eles estão cansados
E estão cansados porque eles estão mais conectados às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, à mentalidade natural, do que necessariamente aquilo que Deus fala, aquilo que a palavra de Deus declara. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 15, diz assim: E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me aquilo que você quiser que eu te faça, e antes que seja tomado de ti, porque eu vou subir, vou ser arrebatado. E disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu queria? Unção dobrada de Elias. E olha que Elias foi um grande profeta. Versículo 10 diz assim: Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não será feito, ou não se fará. Versículo 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias que lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do rio Jordão, era a época da cheia do rio Jordão. E tomou o manto de Elias que ele lhe deixara cair, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram na frente dele, de um lado e de outro, e Eliseu passou em seco. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro dele e se prostraram diante dele em terra. O que aconteceu? Houve uma transferência de unção. O que aconteceu? A unção que estava sobre Elias passou para Eliseu, por causa da honra, por causa do serviço. E Eliseu começou o seu ministério. E ele também tinha um auxiliar, um discípulo. O nome do rapaz era Geazi. Repete. E Geazi seguia Eliseu aonde quer que Eliseu fosse. E ele era o próximo herdeiro, o sucessor natural do profeta Eliseu. E assim como foi com Eliseu e Elias, seria com Eliseu e Geazi. Mas um dia o profeta recebeu a visita de um homem nobre chamado Naamã. E Naamã era leproso. E o profeta Eliseu, que nem foi se encontrar com Naamã, disse assim: manda ele lá e mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele vai ser completamente curado da sua lepra. Todo mundo conhece essa história. Naamã foi curado, depois, movido de gratidão, ele ofereceu para Eliseu muito dinheiro, muito ouro, muitas roupas novas, e Eliseu mandou dizer: não quero nada, volta com o que é seu para a tua terra, para que todos saibam que há Deus em Israel. E Geazi ouviu aquilo tudo. Mesmo tendo a direção do seu líder, do seu discipulador: não faça. Ele, quando Naamã vai embora, ele deixa Eliseu sozinho, vai dar um passeio na praia, vai no shopping, vai fazer alguma coisa, vai dar um rolé, e vai atrás, aproveita a oportunidade para ir atrás de Naamã, e diz assim: o meu senhor mudou de ideia. Ele diz que o senhor pode me entregar todo o ouro, toda a prata, todos os presentes e todos os vestidos. E aquilo que Eliseu disse não, Geazi disse sim. E reuniu tudo aquilo e levou para lá. Ele saiu dali rico, irmão. Ele saiu dali rico. E quando voltou do seu rolé, com as suas roupinhas simples, e chegou na presença de Eliseu, Eliseu perguntou para ele assim: onde é que você estava? Ah, eu fui dar um rolé por aí. Ah, é, o meu espírito foi com você. Pois agora, em vez de você receber a unção que é minha, você vai receber a unção que era de Naamã. Qual era a unção de Naamã? Lepra. E ele ficou leproso por todos os dias da vida dele. Por quê? Porque a desonra fecha portas, e a honra abre portas. E o que aconteceu com a unção de Eliseu? Pergunta para quem está do seu lado: o que aconteceu com a unção de Eliseu? 2 Reis 13, 20 e 21 responde, diz assim: morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano, e sucedeu que quando alguns enterravam um homem, eis que viram um bando do exército moabita contra eles, então lançaram um homem morto na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o que aconteceu? O cadáver ressuscitou. O que aconteceu? Voltou a viver. Por quê? Porque a unção que deveria ser de Geazi, ela ficou guardada no corpo e nos ossos de Elias. E o primeiro que encostou, recebeu a unção e voltou a viver. Não deixe que os mortos recebam a unção que lhe pertence.
A honra e o serviço lhe atribuem a unção do Senhor, a unção que você honrar aos seus pais, à sua liderança, seu pastor, ao ministério. Você vai prosperar nessa unção. Se você entende esse negócio que eu estou dizendo, diz um amém aí, se manifesta, por favor, em nome do Senhor Jesus. Por último, a honra nos conecta com a herança. Diga herança. Existe uma herança na honra. O livro de Samuel fala de uma conexão que existia entre Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul e Davi era o músico, o arpista que depois derrotou Golias e se transformaria futuramente no grande rei de Israel. 1 Samuel 18:1 diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E eles fizeram uma aliança. O que aconteceu ali? Jonatas honrou Davi porque percebeu a unção de Davi. Irmão, honre a unção do seu irmão. E Jonatas percebeu a unção de Davi e honrou Davi, mesmo ele sendo filho do rei. Ele não usurpou para si aquela unção e aquela honra, mas ele deu honra a quem merece honra. A única coisa que você precisa para honrar alguém, meu querido, minha querida, é reconhecer Deus na vida dele. Vamos repetir? Reconhecer Deus na vida do irmão. Reconheça Deus na vida do irmão, que você vai estar honrando ele. Você precisa reconhecer Deus, é isso que funciona. Reconheça Deus na vida da sua esposa, reconheça Deus na vida do seu marido, reconheça Deus na vida do seu líder, reconheça Deus na vida do seu pastor. E a unção que você honra, nela você prospera. A unção vai ser dividida, é muito triste nós chegarmos no final do ministério, no final da vida, dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo derramou da sua unção sobre todos os seus discípulos, entre eles Timóteo, por exemplo, seu filho na fé. A unção que está beirando, que está trabalhando, que está circulando nesse lugar, ela precisa ser derramada sobre a vida de alguém. Tem alguém aqui que quer receber da unção do Senhor? Honre. O princípio da honra é o princípio daqueles que recebem a unção. E essa unção, ela é herdada, ela passa de geração em geração. 18:5 de 1 Samuel diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu para Davi, como também as suas vestes e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Sabe, no dia que Saul morreu, Jonatas morreu também. Porque a honra de Jonatas era para que Davi pudesse um dia reinar, num lugar que legalmente seria dele. Mas quem tem um coração honroso não usurpa. Quem tem um coração honroso é leal e honra ao seu próximo. Mas aconteceu que muito tempo se passou, e um dia Davi estava sentado no seu trono e ficou pensando em Jonatas, lembrando da sua amizade com Jonatas, e perguntou para um dos seus serviçais: existe algum filho de Jonatas, algum descendente de Saul, que eu possa abençoar e honrá-lo por causa da vida de Jonatas? 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 e 4, diz assim: e prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um homem, um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei Davi. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repete: Lodebar. Lo é não, e Debar é lugar isolado, lugar árido, lugar de silêncio, lugar sem pasto, lugar sem alimento. A melhor tradução, Lodebar, é lugar do esquecimento. Então Mefibosete, quem era Mefibosete? Era um filho de Jonatas, que quando seu pai e seu avô morreram, a sua babá tentou fugir com ele, porque normalmente o novo rei mataria todos os descendentes do rei anterior, para que não usurpasse o trono. E na fuga, o bebê caiu e quebrou as pernas e ficou aleijado dos 2 pés. E levaram ele, escondido, para um lugar do esquecimento. E então, Mefibosete viveu da sua infância até a sua idade adulta, num lugar chamado lugar do, diga, esquecimento. Até que Davi resolveu honrar. Sabe, a honra te acha. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: a honra vai te achar. A desonra também pode achar, mas hoje eu quero ministrar sobre a sua vida que a honra vai achar você. Sabe, se você for uma pessoa de honra, Deus vai encontrar você, mesmo que seja lá em Lodebar.
Segundo Samuel capítulo 9, versículo 7, diz assim: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre. Pão? Sempre. Só hoje? Essa semana? Só esse ano? Para sempre. O que Mefibosete fez? Ele só era filho de um homem de honra, e a honra encontrou ele. E ele passou o restante da sua vida de boa. Deus restituiu a ele, através de Davi, todas as terras do seu pai. Ele ficou rico de novo. E se assentava e comia na mesa do rei. Sabe, tem um lugar para pessoas de honra. Sabe qual é o lugar das pessoas de honra? Diga para a pessoa que está ao seu lado, se ela não sabe. Homens de honra se assentam na mesa do rei. Repita isso para 3 pessoas. Quantos querem se assentar na mesa do rei? Então a honra conecta você com a herança, ainda que você esteja em Lodebar. A honra tem esse poder de fazer alguém lembrar de você quando você está na terra do esquecimento. Quem honra não vai morrer no esquecimento. A honra vai colocar você no lugar aonde a sua inteligência e as suas habilidades jamais o colocariam. Sabe, a honra vai conectar você com a herança, ainda que você tenha os seus aleijões, a sua perna, no seu pé, as suas doenças. A lealdade nos coloca na posição de honra, apesar das nossas deficiências. Mais importante uma pessoa leal e uma pessoa de honra do que uma pessoa capaz, competente, mas que não tenha honra e não tenha lealdade. Todos nós temos os nossos aleijões, as nossas deficiências, mas nós decidimos andar no princípio da honra. Mesmo com esses aleijões, nós vamos nos assentar na mesa do rei. Diga, eu vou. A honra não privilegia a perfeição, mas a lealdade. Você também não deveria estar preocupado em se assentar no meio de popstar, de pessoas importantes, de figuras importantes. Mas seja uma pessoa leal, seja uma pessoa de honra, que Deus vai honrar você. A honra vai te conectar com a herança, mesmo que o tempo já tenha passado. Quando nós plantamos honra, não apenas acolhemos em nossos dias, mas deixamos um legado de bênção para que a nossa descendência possa desfrutar também da honra que nós semeamos. Essa é a história de homens e mulheres de honra. E para terminar, o tempo já foi. Todos os dons, irmãos queridos, olha para mim, todos os dons e habilidades que existem nesse ministério, eu estou falando do projeto Betel, todos os dons, as habilidades, todo o poder e unção que existe aqui estão disponíveis para você. Elas são e estão disponíveis para a sua vida. Por exemplo, em nosso meio existe uma unção de casamentos fortes. Você não ouve falar de divórcios, de separações, são casos raríssimos. Assim, aí sim, você ouve falar de restauração familiar, de famílias destruídas que se juntam de novo, de filhos que estavam longe que voltam, sabe? De casamentos que são restaurados. Essa é a unção da sua família. Não aceite que o inimigo, a serpente, que hoje é dragão, vai dizer para você que a sua família está acabada, que vai melhor você conquistar outra. Não, existe uma unção de restauração de família sobre esse lugar, sobre essa família, sobre essa igreja. Aqui tem uma unção de ousadia. Nós falamos, fazemos e entramos em lugares que ninguém mais entra, ninguém mais faz e ninguém mais fala. Aonde os outros têm medo e colocam limitações, a gente vai lá fundo. Não tem medo, talvez os mais jovens que estão conosco há menos tempo, e nós vamos entrar na reta final agora do nosso 19º ano, a gente não tem medo de enfiar a mão lá dentro da fossa para pegar uma pessoa que está no... Você sabe o que tem dentro da fossa, né? Quantos já foram retirados da fossa? Se tem cabelo, a gente puxa pelo cabelo. Se é careca, a gente puxa pelo colarinho da camisa. Mas ninguém vai ficar para trás. Então não aceite isso na sua célula, na sua família. Ah, não aguento mais fulano, desistir dele. Não desiste não, porque existe uma unção sobre esse ministério que é uma unção de ousadia, é uma unção de restaurar vidas. Por isso a nossa igreja tem uma missão, restaurar vidas.
Não vou falar sobre essa missão hoje, mas esse é o nosso propósito, restaurar vidas através das células e tal. Nós temos aqui uma unção para ensinar a palavra. Sabe, pregadores, os pastores aqui não vêm trazer a opinião deles. Todos eles têm opinião e têm até opinião boas. Boas. Menos sobre futebol. Sobre futebol não tem opinião tão boa, a não ser o pastor Isaías. Ele está me lembrando ali, os da boa opinião. Só quem está aqui é o pastor Isaías, vamos honrar quem está aqui, quem não está em outro lugar, aí é com eles mesmo, né? Estou cornetando não, eles vão estar ministrando na 44 logo mais, é por isso que eles não estão aqui. Mas nós temos uma unção de palavra, a pregação é da palavra, não é a minha opinião, é a palavra de Deus, você pode ouvir ou não. Aliás, ouvir você vai, porque não é surdo. E se fosse surdo, seria curado da sua surdez em nome de Jesus. Mas você pode receber e crer ou não, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada, é uma unção que está sobre a sua vida, você também deveria viver debaixo dessa palavra. Existe uma unção aqui de relacionamentos felizes, de relacionamentos saudáveis. Não estou dizendo que não existe diferenças, discrepâncias, de vez em quando alguém se desentende com alguém, não é isso? Às vezes pode ser que aconteça. Na minha casa isso não acontece nunca, mas na casa da tia Beth pode ser que aconteça. Não acontece também. Então nós temos essa unção, desfrute disso. Porque nós honramos a unção do irmão. Existe uma unção que está sobre a vida do irmão. E às vezes o irmão fica pensando assim, puxa, mas eu não faço nada, eu só fico tocando o teclado ali atrás. Eu estou usando ele aqui porque ele é o da vez, né? Eu só estou ali tocando o teclado. Você viu que a fumaça invadiu aqui agora há pouco, veio de algum lugar, deve ter vindo do inferno essa fumaça, né? Porque daqui não veio. Mas você vai ver gente levantando, faz um tumultozinho no culto, mas tem gente que está preocupada. Nós honramos a unção do serviço na vida das pessoas. E a unção que você honra, você prospera nela. Deus não deve nada a ninguém, irmão. Ele vai encontrar você. No dia da sua necessidade, do seu problema, Ele vai te encontrar, porque você é um homem de honra, porque você é uma mulher de honra, porque você é uma pessoa de honra. Deus vai encontrar você. Nessa igreja tem uma unção de prosperidade financeira, e se você não desfruta dela ainda, é porque você não conseguiu acreditar plenamente nessa verdade, porque essa unção existe sobre nós, existe uma unção de provisão de Deus, de prosperidade de Deus, da bênção de Deus, e assim nós somos, porque assim nós cremos. Nós temos uma unção de saúde, nós somos uma igreja que não haverá mais pobres e nem doentes, para a glória do nome do Senhor Jesus. E você caminha conosco, você precisa caminhar nessa unção, porque a unção que você honra, você prospera, a unção que você crê, você prospera nela, você vive debaixo dela, e a cultura da honra, ela vai nos levar a um nível de conexão extraordinária. Repete comigo, a honra me conecta com a presença, a honra me conecta com a unção, a honra me conecta com a herança. Quantos querem receber, fica de pé em nome do Senhor Jesus.